gente, quando a gente fala em ESG, nós estamos falando do Environment, Social e Governance, né? Aqui eu vejo o território, o A de ambiental, e o E é de ecossistema, social e governança. Observe que no primeiro DataDrive, governança vem primeiro. Eu preciso minimamente de uma estrutura de governança. No outro, você já é o G, a letrinha, a sopinha de letrinha, o G é por último. Eu preciso de uma governança do território no segundo, e aqui a gente está falando de uma governança planetária. Praticamente aqui o ISD está ligado aos ODS, que são os ODS aí. Então, a erradicação da pobreza, a questão da água, a questão das energias limpas, né? Tudo isso aqui. Ou seja, empresas agora focadas nesse ESG. Quando a gente vê, por exemplo, uma Toyota, a missão de uma Toyota hoje, a visão da Toyota, né? Liderar o processo de mobilidade urbana do planeta. Uma Toyota não está simplesmente querendo fazer carrinho. Ela está aqui, é mobilidade urbana e nós já estamos trabalhando. Carrinho pode ser até uma opção, mas é outra coisa, né? Nós estamos vendo, por exemplo, né, a questão aí da mineração, né? Os desafios que nós temos aí da questão da mineração. Ok, mineração é isso aí. Se eu não tenho um remédio sem mineração, quem é do setor sabe da importância que nós estamos fazendo. Você não tem remédio, você não tem nada sem mineração. Perfeito. O que está, de uma certa forma, direcionando os grandes investidores, né? Os grandes investimentos nessa área aí, quando a turma fala em carro elétrico e tudo, né? O que está direcionando, né? As gigafactories, as megafactories, aquelas de bateria recarregável. Ora, gente, bateria recarregável é lítio, é grafeno. E isso é o quê? Isso é mineração? Isso é genuíno? Quanto mais lítio você tira da terrinha, filhote, mais CO2 a gente gasta. Olha a descarbonização ainda, né? E quanto mais você tira, que você vai tirar, e para garantir essas baterias recarregáveis, né? Vamos ali, mais água você está poluindo. Então, como é que vai ser essa conversa nossa daqui para frente? Todo mundo falando em descarbonização, o target é 2030, 40% de abaixar a sua emissão de carbono. E 2050, todas as grandes players, de neutralização zero de carbono. Como é que fica a nossa gestão de ativos nesse esquema? Porque nós estamos falando de processos. Nós estamos falando de processos. Como é que vai ficar a sua manutenção, VR, numa gestão de ativos dessa aí? Porque eu estou mudando o processo em função de uma questão. E a sociedade está de olho. Não tem como você imaginar isso. Como é que vai ser a sua preditiva numa mudança de processo que vai ter que ser sim ou sim, né? Então, são coisas que a gente precisa ver. E aí a Thaís falou muito bem, ó, não é uma sigla que chegou agora, não foi pandemia. Isso aí está desde de 2000 e na virada do século, você já tinha essa visão, uma carteira londrina que já falava nesse ESG. O que elas achavam? Em termos de governança, o que é essa carteira mede, né? E ela existe até hoje, né? A questão anticorrupção, a compliance aí, a estrutura de governança, a gestão de risco que nós já falamos e a questão da transparência. Quando você fala do environment, né, do ecossistema, é biodiversidade, é mudança climática, é poluição, é recursos naturais e a questão da água, olha a mineração aí, ó, né? E quando a gente fala do social, nós estamos falando das mudanças trabalhistas, das leis trabalhistas, dos direitos humanos, da questão da imigração, né? E o que veio, o que está bombando, o S de social, o S de saúde, nisso aí, por conta da pandemia. O mundo está com medo de morrer. As empresas têm essa preocupação com isso aí. Isso é complicação de todo mundo. Então, qualquer coisa que possa arriscar ou colocar em risco, né, a vida humana, isso aqui está todo mundo na flor da pele, porque a pandemia trouxe essa finitude da vida para nós. E o mundo inteiro está nessa reza. Só que a partir de 2015, gente, até 2015, eu só falava do círculo rosa. A partir de 2015, essa mesma carteira fala assim, tá tudo bem numa boa, o foco é ESG, nós estamos trabalhando nisso aí, só que os meus processos, eles precisam ser verdes.
Os meus processos, eles precisam ser transformados. Tudo, e os meus produtos precisam ser considerados verdes. Esse é o nosso desafio atual. Esse é o desafio agora de uma gestão de ativo e de uma turma de manutenção. Como é que você está fazendo aí, camarada, para você dar conta desse embrulho? É mudar seus processos, no processos mais limpos, descarbonização, a energia limpa, mudança da água, é o escambau. Como é que nós estamos fazendo isso? Como é que nós estamos preparados para fazer essa mudança? É uma mudança que não tem retorno mais. Por que não tem retorno mais, gente? Porque quando eu falo de ecossistema, isso não fui eu que inventei, isso é o CDE falando. O ecossistema financeiro, ESG, já acontece e já é medido na faixa de 17,5 trilhões de dólares. Os produtos ESG já começam a ser medidos e está na fase de 1 trilhão. Isso começou ontem, nós já estamos medindo. A gente está percebendo uma crescente influência da sociedade civil atual, dos valores sociais mudando com a própria pandemia, e todo mundo falando aí. E o mais impressionante, os investidores institucionais, começando por BlackRock, vocês viram isso em janeiro de 2000, nós estávamos no começo da pandemia, um dos maiores fundos soberanos, investidores soberanos, e os 3 maiores dos Estados Unidos, que são os grandes gestores, né, como considerados investidores institucionais, eles disseram, a partir de janeiro de 2020, nós só vamos aplicar o nosso dinheiro, que é dinheiro para caramba, mais do que banco, né, em projetos, empresas ESG, ou que estão na busca de ESG. Esse foi o primeiro coisa. E o que a gente está percebendo hoje, né? De bancos centrais todos do mundo inteiro, nós temos investimentos, os investidores institucionais de um lado, pressionando. Essa turma é xiita, gente. Ela já vem, os investidores institucionais, eles já vêm com a bandeira pronta. É uma bandeira ambiental ou uma bandeira social, quando não é as duas. Eles já vão falar, quer dinheiro, quer financiamento de projeto e mais barato, em uma situação única e exclusiva, tem que ter, esses caras têm que vir e você tem que mostrar que você está falando isso aqui. Agora, não o suficiente, os bancos todos do mundo inteiro, bancos centrais do mundo inteiro, em operações conjugadas, tentando desenvolver fontes de financiamento específicas para ISD, de uma forma muito diferente do sistema financeiro. Quer desenvolver, quer ir para o lado certo, quer ir, essa turma está doida atrás de projeto que tenha isso, mas alguém tem que falar a linguagem deles. E não é só no discurso agora. Antigamente se via discurso, agora é, mostra que você tem. Eu vou financiar a sua mudança de processo. A questão é descarbonização, economia mais verde de baixo carbono. Onde é que para o ISD agora? Qual que é a trava que tem? Porque já chegou o discurso, é indiscutível que está todo mundo isso, quando você vê Nippon Steel já falando junto com a ArcelorMittal, já mudando os processos e já fazendo todas aquelas coisas, né, para mudar os processos, né, até 2030, 40% menos de descarbonização, e depois neutralização a 2050, isso são todos os grandes players, parece que os marcos são 2030 e 2050, né? O que a gente está vendo por aí? Onde é que está? O mundo inteiro buscando a questão da materialidade, o que realmente vai fazer a diferença daqui para frente. Porque está todo mundo falando, está surgindo uma série de consultores falando em ESG, às vezes eu tenho a impressão que eles não têm nem noção do que eles estão falando, mas está aí, a gente tem que ter um racional muito interessante para a gente conversar com essa turma, porque o que o mundo está buscando é aquilo que realmente vai fazer a diferença diária até. Mas que a gente precisa entender é GCR, o primeiro data driven, que todo mundo, é o dever de casa mínimo, e eu tenho que garantir que ele está sendo bem colocado. Porque se eu não tivesse bem colocado e bem formalizado, eu não falo de ASG, que é o território, eu saio da empresa com a visão de território, e se eu não tiver o território muito bem trabalhado e com a questão toda, assim, eu não vou falar em ecossistema planetário. É essa a diferença que a gente tem que chamar,
E é essa forma que a gente, né? E é nesse caminho que os nossos estudos, as nossas pesquisas estão indo aí. E aí a importância da nossa gestão de ativos, porque ela já está muito forte no ASG. E como é que nós estamos preparando a gestão de ativo do futuro para acompanhar essas mudanças de processos que nós estamos em cima de baixo carbono e economia mais verde? Cadê os trabalhos nesse... Parece que esse aqui, Marcelo, é o único que está falando em ESG. E nós já estamos com esse dever de casa para fazer. Quais são os desafios agora da nova gestão de ativos nesse novo contexto? Porque já chegou. E se nós não vimos ainda, tem alguma coisa na nossa visão. Então, é uma coisa que nos preocupa muito, é essa visão, né, nessas mudanças de processos da nossa economia, porque fala em gestão de ativo, é economia real, é processo, é poluição, é tudo isso que vocês falaram, né? E como é que nós vamos fazer isso na direção de baixo carbono e economia mais verde?